É o Ortiz com espaço, volta a jogar. Até o Emerson Royal, que entrou no segundo tempo, Varela aberto para a esquerda, até o Emerson Royal não é fácil aquele cruzamento. Aí você tem sim o Carrascal, que já vinha bem no primeiro tempo. Agora, sabe quem tem? Diria Rafael Prats jogando um bolão? Quem? Jorginho. Você, Pelo amor de Deus. Ou ele tá dando só pifando. Como joga a bola e como facilita. E assim, eu acho que em termos de nível técnico... Vamos falar de nível técnico? Isso é um perigo. Sem a Arrascaeta, quem tem um nível técnico muito elevado e facilita tudo e ajuda em tudo é o Jorginho. Não estou falando de faixa de campo, é de como facilita o jogo. Muitas vezes o Arrascaeta descomplica. Rafael Prats fala descomplica. Como é que é? Descongestiona, né? Descongestiona? Destrava. Não é remédio nasal, mas descongestiona. Jorginho é jogador europeu, né? Vamos voltar. Outro nível. Então o Carrascal ele tem muito mais a função de que ontem, em muitos momentos, ele chegava, pisava, tentava finalizar e estava por ali. O Plata, em alguns momentos, tenta também se recuperar de períodos lá atrás, de crítica e tudo mais. Agora, o Jorginho facilita tudo. E com o Jorginho em campo fica mais fácil. E também, eu vou te falar um negócio. O Grêmio entrou em campo ontem para não deixar o Flamengo jogar. Falhou. Aí para ter uma formação com 3 zagueiros, que está longe de necessariamente ser um time que se defende melhor. Aí não consegue defender as costas, não consegue defender as laterais, não consegue defender o Léo Ortiz que avança com a bola. Então, assim, fica muito difícil também. Aí o Flamengo vai empilhar a chance. E para mim, a grande diferença do Flamengo ontem, Edu, é que o Flamengo, em muitos momentos de jogos que ele vinha vencendo, ao contrário de Vasco e Estudiantes, dos jogos que ele vinha vencendo, ele perdia em algum momento 20, meia hora do controle da coisa. Aí assustava, ele tomava a bola, tomava lateral, o Rossi tinha que trabalhar. Ontem, em nenhum momento, a coisa desandou muito. Teve uma chance aqui, uma acolá, Carlos Vinícius, bola esticada, que por um acaso, mas o Flamengo muito confortável, apesar de 1-0, que se finalizasse melhor poderia ser 3-4. Então, isso para mim foi a grande notícia de ontem. O Flamengo ontem controlou do início ao fim, no lugar onde antigamente o torcedor aquele mais desanimado, jogo no Sul, ele nem ligava a TV, Prats. Era saco, era Atlético Paranaense, Juventude, Inter, Grêmio, era o terror. E agora? Como é que é? Mas, Edu, o Pedro, ele cita uma questão de então, cuidado, não repete não. Que é o Jorginho. O Jorginho, ele tem cerca Nath. de 97% de aproveitamento nos passes, seja ele longo, seja ele na distribuição. E se você for pegar a questão da movimentação dele em campo, quando o Pedro fala desse equilíbrio, o Everton Araújo também fez uma boa partida. E sustenta... E os dois estão fora, né? Exato. Atlético. Exato. Os dois, Paquetá... Ausência importante. Não, e o Pulgar não se sabe, De La Cruz nunca se sabe. Tá ruim Mas o problema é o Palmeiras depois. Melhor tá fora agora. Ausência importante, mas o Everton Araújo sustenta para que o Jorginho tenha essa liberdade de, quando precisar fazer essa mobilidade, conseguir atravessar boa parte ali do campo. A parte do meio de campo, se a gente pegar intermediária defensiva e intermediária de ataque, ele domina. Então ele dita o ritmo. Sem o Arrascaeta, que é o cara para te colocar em condição de jogo e que te dá mais essa associação entre o meio de campo e o ataque, o Jorginho ele tem feito isso muito bem. Então o Jorginho, a gente fala muito de Carrascal, quem é o substituto do Arrascaeta, como é que o Léo Jardim vai montar essa ideia de jogo. Ele tem no meio de campo dele uma capacidade técnica que com o Jorginho ele consegue dar esse equilíbrio de jogo. Então o Jorginho é um cara que, quando ele precisa ocupar o lado esquerdo para ajudar a triangular pelo lado esquerdo, ele vai. Ele é um cara que, se ele precisar entrar na fase central para arrastar a marcação, ele faz. Ele tem passe para romper as linhas de marcação. Então ele é um cara que gera essa dinâmica de jogo do Flamengo. Ele tem essa qualidade técnica, né? O Flamengo teve 5 finalizações no gol, das 20. Poderia ter sido, como eu disse, um amasso. Mas um amasso convertido em resultado ainda mais elástico. Mas o adversário, que é líder, empatou. O Flamengo conseguiu os 3 pontos. No final, o que importa é isso. Aí que tá o lance, porque é o seguinte... O Bubu já havia alertado que chegou. Quem brincou, brincou. Quem não brincou, agora pode sair do parquinho que a galera chegou. Mas, até você, Prats, que persegue o Flamengo, muito claramente, pelo contrário, analisa aqui. Tem falado, até você sabe que o Flamengo tá dando certo, tá chegando. Sabe quando você tá na estrada? Por que isso aí tá dando certo? O cara fica ligando. Tá dando seta pra quem? Tá dando seta pra quem? Isso aí Palmeiras... Você dá seta pra alguém. Pra quem tá dando seta? Pra quem que é? Quem é isso daí? Quem que é que tá com farol baixo ou farol alto, professor? Você tá com farol baixo ou farol alto no dia do aniversário? Você vai tá com medo? Aí? Fala aí, tá com medo aí. Dando certo aí, ficou esquisito. Tem que explicar melhor. Deixa eu terminar, Prats. O tá Palmeiras... dando certo hoje? O Palmeiras... Tá dando certo hoje? O Palmeiras estava na pista da esquerda, tá acelerando. Com essas brincadeiras. O Palmeiras tá acelerando. Aí o Flamengo tá dando seta, aqui, ó, sabe, tipo, dando farol, sai. E aí? Agora eu vou te falar, ainda com jogo a menos e confronto direto,
Olha, Azedou o pé do frango? Pra mim, o campeonato tá mais aberto do que nunca, apesar da... Mais aberto do que nunca. Mas com 15 rodadas, você queria que tivesse Uma fechado? afirmação assim, aquela... a lá Rodrigo Bueno. Você seria um bubônico agora, que falaria uma coisa na 15ª rodada que ninguém falou ainda, tal. Se falou mal... Tá pisando firme o Flamengo ou não? O Flamengo ontem dominou o Grêmio amplamente. Não, no campeonato, tá pisando firme ou não? No campeonato ele sempre pisou firme, Edu. Mesmo quando a diferença era um pouco maior, ele nunca deixou de pisar firme. É o melhor elenco do continente, o time tem um treinador muito bom, que é o Leonardo Jardim. Houve ali em algum momento, né, do Jardim também conhecer, entender alguns jogadores, como alguns poderiam substituir outros que não poderiam jogar. Ontem ganhou do Grêmio por 1-0 ao natural. A proposta do Grêmio do ontem, que era, como falou bem o Pedro Ivo, tentar se defender com um pouco mais de jogadores, não foi bem feita. Se você tem uma proposta de se defender melhor e o adversário chuta 20 vezes no seu gol, sua proposta não foi boa. A proposta ela não foi bem executada. Pode ter sido bem pensada, mas não foi bem executada. Tirando o Gabriel Mack do meio pra frente, o Grêmio ofensivamente pouco levou perigo ao gol do Flamengo. E o Flamengo realmente fez 1-0 com uma impressão que foi assim, ó. Terminou 1. Se fosse 2 não seria exagerado. Se fosse 3 não seria exagero. Então o time dominou completamente o outro. E essa seta aí, Edu, é aquele farol alto. É aquele farol que você tá buzinando. Aquela buzina que vem forte. Dia 23 tem Palmeiras e Flamengo. Como seria a sua buzina, Prates? É isso aí! E olha, dia 23 tem Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Eu queria dizer pra vocês... Após a penúltima rodada, entre a penúltima rodada e a última rodada de Libertadores. Falar, é primeiro turno aí, não acabar esse dia. Se o Palmeiras não jogar firme, com vontade, vai ser atropelado, hein? Daqui a pouco eu vou falar. De novo. Já eu vou falar de Palmeiras aí. Edu, você tá um sono. Tá muito nervoso em dia de aniversário. Mas é que... Aniversário, seja leve. Você não, eu sou Rio Branco de Americana. Olhando pra aquela câmera ali, você acha que o Grêmio deu graças a Deus não toma mais? Acabou o jogo, apesar da derrota? Não, o Grêmio ele já entra derrotado. Como que assim? É como você está é nesse momento. Hein? Quem percebeu, né, assim, semblante, o semblante. De forma subliminar no seu semblante, você já está derrotado. Olha lá. Fla no cangote do Verdão, duelo desse dia 23. Você já está derrotado. Desculpa, Nath. Campeonato ainda, calma. Né? Como é que é? Em câmera lenta, bestival, agressão. Você me agrediu. Desculpa pela agressão. Então é o seguinte. O Grêmio, ele entra contra o Flamengo hoje, ele já... 3 pontos pro Flamengo. Quanto vai ser o jogo, eu não sei. Então o Flamengo ficou lá, né, perdendo chance, 1-0. O Grêmio saiu, olha, tipo, o meu campeonato não é contra o Flamengo. O Grêmio hoje não compete com o Flamengo. Aliás, a maioria dos times na competição não competem com o Flamengo. Quem compete para valer é o Palmeiras. E mesmo assim, o palmeirense, você já está sentindo o cheirinho de medo? Já. O palmeirense já está assim, ai meu Deus, perdemos ponto pro Remo, tá chegando o jogo contra o Flamengo, ai meu Deus, vai vir. Era obrigação pontuar contra o Remo? Era, pro Palmeiras pra ambição, pra você não acha deixar... que tem palmeirense com medo do Flamengo? Eu tenho um conhecido palmeirense que, aliás, está fazendo aniversário hoje. Fala. E ele queria um aniversário mais feliz, com mais folga na liderança. Mas é líder ainda, 34 é líder, mas ele tá sentindo a pressão. Ele tá sentindo a seta. No cangote? Ele olhou no retrovisor e ele viu a seta e ele tá apavorado. Então é o seguinte, de seta é complicado. O Grêmio, ele tá tranquilo, porque ele perdeu do Malvadão. Ele entrou em campo ali e tal, vamos ver ali e tal, fim de semana, papapá. Não, mas a próxima rodada a gente vai ganhar, ou vai empatar, vai pontuar e vai sair. Contra o Flamengo, todo mundo hoje treme. Inclusive o Palmeiras. Mas tudo bem. São Paulo treme pro Flamengo? O quê? Mas é filho, negócio de pai e filho. Não, aí é o contrário, né? Por quê? Então não é todo mundo, Bubu. Não, o São Paulo, quando ele vai jogar... Devagar que eu sou um pouco mais limitado. Mas é aquele negócio. O São Paulo entra contra o Flamengo, ele entra e fala, ai meu Deus, o Flamengo é muito melhor, vai ser um amasso. Só que eu não sei o que acontece, o Flamengo perde do São Paulo. Pai e filho. Então todo mundo treme, menos o São Paulão, é isso? Não todo mundo entende que o Flamengo é superior, mas alguns clubes ainda é uma questão mística, é uma questão... A superstição, ainda o Grêmio era assim. Não. O quê? Na vida, você tem sempre a parte da ficção e da realidade. Quer ver? Sim. A expectativa é a realidade. Nath, você que trabalhou tanto tempo com o comércio exterior, você estava milionária quando você veio trabalhar aqui. Verdade, Nath. Ela veio trabalhar no Jornal por amor, né? Ela veio em nome de ideal, porque ela juntou dinheiro, se aposentou e falou, vou fazer o que eu gosto. Vou viver a vida. Você acha, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na frente. Mas o Flamengo está pisando firme.
E animicamente, quem seria o líder do Campeonato Brasileiro? O Flamengo ou o Palmeiras? Animicamente? Animicamente. Se olhar o espírito. Isso aí, agora quem tá com mais espírito de líder? Tá aquela coisa, não, moralmente... Quem tá mais espírito fulano... de líder? O Flamengo ou o Palmeiras? Pra mim, Palmeiras ainda. Quem tem mais ponto, Edu? Pra mim, o Flamengo tá muito mais... Com o sangue no olho. Sabe aquele olhão arregalado? Vocês já viram aquele filme que o dinossauro pisa? Bu, bu, bu. E o Palmeiras tá com o Segunda-feira jeito. passada, Edu. Ó o Gipe. Agora eu vou Ó o pegar, Gipe. vou lhe pegar na contradição. Ó o Gipe. Segunda-feira passada, depois de Flamengo 2, Vasco 2, a gente comentava que o Flamengo que abriu 2-0, o Vasco empatou o jogo. E ali, olha, o que aconteceu aí? Será que foi um jogo só? É o clássico? O Vasco que reagiu? Então, assim, cada semana vai mudando a prosa. A gente não pode ser oportunista de cair. Você tá me chamando de oportunista? Eu tô vendo um oportunismo de sua parte, que eu lamento profundamente. É o dia do seu aniversário, eu respeito muito isso. Calma. Comemorativa. Eu tô vendo que você tá querendo jogar uma zica reversa do outro lado. Muitas mensagens faça chegam isso. aqui, mas não é exatamente sobre o aniversário. Não? Que é? Edu tá com medo. Edu isso? se borrando. Edu de Que fralda isso? cheia. Fralda cheia? Treme, Edu. Aí virou bagunça, hein? Edu, tá saindo... O pessoal não tá respeitando nem o aniversário? Não, mas vocês olhem bem. Vai. Pedro, o Luiz Castro... Olha só. O Luiz Castro, quando armou, eu vou ler todos esses recados que Não vocês vai estão que você não mandando lê críticas. Leio, ó. O Edu tá com medo, Aldeci? Já falei? Não. Pratos, o Edu Malvadão tá chegando. O Edu... O Urubu pisa firme? Epa, o Edu... É isso aí. Cada pergunta, hein? Edu e Urubu. O olhar para esse Flamengo é um olhar assim. Pedro, você falou do Arrasca e do Carrasca. Quando perde o Arrascaeta, os rivais começam a falar Antes, assim. os antes. Inclusive, você faz parte. Não, eu não. Aí falava assim, vamos ver agora como vai ser o comportamento do seu Arrascaeta. Então, o Carrascal, isso aí é mérito do Leonardo Jardim. Vamos começar a chamar de Carrasca, que o Bubu... O Leonardo Carrasca. O Leonardo Jardim tem uma engrenagem pronta. Qualquer que seja o motorista, o carro tá andando. Os jogadores são bons também, né? Exato. Tem que colocar na conta que, Exatamente. tecnicamente, o Flamengo tem um time... Também, mas às vezes... Porque Não tem é gás que aí verdade? falta óleo, Qual o mérito do Leonardo Jardim? óleo, O mérito do Leonardo Jardim. Enorme. Não é? Enorme. Mas assim, é um bom trabalho até aqui. Um trabalho bem acima de muitos do Campeonato Brasileiro. Até porque tem muitos trabalhos medianos e falta tempo. Acho que vai ser um outro campeonato depois da pausa para a Copa do Mundo. Agora, assim, o time do Flamengo hoje tem uma cara. Você sabe como ele joga. Ele tinha, para mim, um problema muito grave de desconcentração, ou baixar demais, ou acreditar que é só baixar e sair em velocidade, acabar ficando muito exposto em alguns momentos do jogo. Ontem eu acho que já foi minimamente corrigido, mas precisa entender a sequência. Ele ainda precisa responder um pouco melhor sobre defesa, em bola levantada na área. Ele tem algumas situações específicas. Agora, ele sabe como ele quer fazer o time dele jogar e dessa maneira o time dele vem jogando bem. Pressiona. Ataca em pouco tempo, ataca rápido, tenta pegar o adversário desarrumado. Sabe exatamente quem ele quer balançando para subir pelo jogo do lado direito. Ele sabe exatamente onde o jogo se apresentou ontem. Ele identificou ontem onde é que o jogo estava se apresentando ali, certo? Nas costas do corredor esquerdo do Grêmio. E tome de jogar por ali. E ele inverte, tinha que trocar o lateral esquerdo, vira o Varela, bota o Royal por ali para jogar, para explorar por ali. O Ortiz no Vila também sabia que tinha como jogar. Ele sabe exatamente onde ele quer o Jorginho, que a bola precisa passar no Jorginho, que ele está carimbando, onde ele está pedindo. Ele sabe onde ele utiliza o Pedro, entendeu? Isso aí tudo tem alguns digitais do Leonardo Jardim. Quando você soma tudo isso, o Flamengo tem mais armas para tentar buscar um resultado. Não é um time de uma nota só, mas você sabe exatamente como ele quer jogar. Acelera muito mais a sua produção ofensiva. Agora, ainda tem questões, porque o Leonardo Jardim não tem 2 meses. Não tem 2 meses. Mas esse é outro ponto. Quando parar para a Copa e acho que vai parar na situação boa de tabela, senhora, aí volta vai ter tempo e tudo mais, e recuperação do jogador, e depois aí eu acho que pode evoluir. Mas é bom ir devagar. O que eu tô falando aqui não é porque eu tô... E vamos de mais informações do Flamengo. Despedida aí, né, do Dybala, cara. Ontem aconteceu, né, o Dybala, ele falou que seria o último jogo dele na Roma. Ele que jogou ontem contra o Lazio e provavelmente seria o último jogo dele diante da torcida romana. Já que o contrato dele, né, encerra em junho de 2026, pessoal. Encerra mês que vem já o contrato do Dybala. E muitas pessoas aí estão especulando ele no Flamengo, até porque ele também já falou que tem desejo de voltar para a América do Sul.
Porém, muitas pessoas estão dizendo que se tiver uma volta, a preferência seria para o Boca Juniors. O Flamengo continua monitorando, tá, o atleta. Caso surja alguma oportunidade, o Flamengo vai sim fazer uma proposta. Ele tem 32 anos, seria um substituto ali perfeito pro Arrascaeta, cara. Imagina, o meio campo do Flamengo ali iria ficar muito poderoso, ainda mais, né? Porém, a última notícia que saiu aí é em relação a isso, pessoal. Provavelmente ele vai vir pra América do Sul e vai ter aí, né, a disputa entre os clubes aqui da América do Sul, Boca Juniors, o Palmeiras também pode fazer proposta, Cruzeiro pode fazer, Flamengo. Se o Boca Juniors não conseguir fazer uma boa proposta, pode ser que ele pinte aqui no Brasil, né? Agora em qual time, só esperando aí pra ver. Mas se tiver oportunidade, o Flamengo vai sim fazer proposta pro Dybala. Então comenta aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês aceitariam o Dybala no Flamengo. Se você acha boa a ideia do Flamengo fazer uma proposta caso o jogador tenha interesse de atuar aqui no Brasil. Se vocês concordam, se vocês acham que é um bom jogador. Ele tem 32 anos, tá, pessoal? Ele é um ano mais velho aí que o Arrascaeta. O Arrascaeta que tem 31, né? Então é basicamente a mesma coisa ali. O desempenho vai ser próximo. Então é um baita jogador, cara. Joga muito. Então comenta aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Breve mais conteúdo. Até a próxima e valeu!